Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar a psicanalista e diretora do Instituto Nacional de Psicanálise, o INPSE, Andréia Freire. O INPSE vai estar realizando um curso, Introdução à Teoria Psicanalítica de Freud a Lacan. E a Andréia Freire vai explicar como que você pode se inscrever para participar desse curso fundamental para entender o comportamento humano. Olha, principalmente nesses tempos de pandemia, e não só isso também, mas no dia a dia. É um curso destinado a profissionais liberais das mais diversas profissões, na área de gestão de pessoas, administradores, enfim. Bom dia, Andréia Freire, é uma satisfação falar com você. Temos muito que descobrir da mente humana, principalmente nesse período pandemia e pós-pandemia, que vai marcar uma nova geração aí para as próximas décadas? É isso mesmo. Bom dia, Reinaldo. Obrigado pelo espaço, pelo apoio que você dá, né? Também bom dia para o pessoal da S News. É importante termos mais um veículo de comunicação alternativo que abre mais as portas e abre mais formas de ver, né, de enxergar, de fazer a notícia que a gente precisa, né? Nesses tempos de hoje é necessário. Pode falar. Como foi pensado esse curso, Andréia? Então, você falou bem, nesse tempo de pandemia, todos nós estamos sofrendo com o confinamento ou com as restrições impostas, porque como os animais irracionais, que a gente sempre chamou, né? Sem a consciência, a racionalidade da mente humana, nós, como animais, também não nascemos para ficar enjaulados, não nascemos para ficar confinados, né? Então, nós, pessoas saudáveis e tendo lá nossos conflitos ou né, as nossas enfermidades, nós necessitamos estar uns com os outros, nós necessitamos estar na vida, livres, né? E é interessante esse curso, puxando esse gancho, para as pessoas que se interessam em conhecer a mente humana ou para as pessoas que se interessam para si mesmo, para se entender, para se conhecer, para compreender o desenvolvimento psíquico. Como que é esse desenvolvimento da mente humana? Como que é essa teoria da sexualidade de Freud? Como que é o indivíduo no seu funcionamento primitivo, logo que ele nasce e quando ele vai crescendo? Quais são as defesas que nós usamos para a dor, para momentos como esses? Por que, né, estarmos juntos, se queremos tanto estar com as pessoas, mas estarmos juntos no mesmo local, fechados em casa, gerou até mesmo brigas de casais, separação, aumento de violência doméstica? Por que o ser humano é tão conflituoso assim, né? Por que há essa dicotomia toda? Esse curso é interessante porque ele traz, além de Freud, os teóricos pós-freudianos e temos até os teóricos mais contemporâneos, né? Exatamente de Freud a Lacan, porque ele traz justamente conceitos, teorias desses teóricos para a gente entender a compreensão, desenvolvimento do aparelho psíquico. Para quê? Para nos ajudarmos a nos compreender, pode sim nos dar instrumentos para compreender nas relações com o outro e dentro do trabalho. Você não precisa ser psicanalista. Esse curso não é para formar psicanalista, mas ele vem, ainda que ele seja de 12 meses, porque a formação de psicanalista é de anos, né? Ele traz uma consistência para você poder aplicar dentro do seu trabalho, da sua profissão, na compreensão do outro, como fazê-lo, como entendê-lo, por que isso ocorre, que armadilhas psíquicas são criadas, que a própria pessoa fica presa nela, prende o outro, né? Como uma defesa, mas acaba sendo uma prisão, um sofrimento. Tá? Para entender também a sociedade, tem textos da cultura de Freud. Então, esse curso, ele tem essa abrangência
que eu entendo quando ele foi pensado para contribuir dessa forma. Possibilidades de pensar, possibilidades de entender a mente humana. Aliás, Andréia, se Freud estivesse vivo nesta época de pandemia, como que ele enxergaria o mundo e as pessoas? Eu adoraria, eu penso sobre isso. Ao fim da vida dele, ele estava muito machucado emocionalmente. Ele mesmo relata uma certa amargura e que o quanto ele ainda ficou, e a gente vê muito nos dias de hoje, acredito que sempre teve, mas o quanto ele ainda ficou tão próximo, incrivelmente, dos seus animais domésticos, cão, gato, sabe? Porque ele passou pela Segunda Guerra, ele teve as irmãs dele que não conseguiram sair da Alemanha, ele conseguiu. Mortas lá, né, durante o regime de Hitler. Então, o Freud já estava idoso, já estava lá nos seus 80 anos, então ele já estava mais angustiado, mais sofrido de ver como estava o ser humano, né, a perversidade a tal ponto. Eu acredito que ele iria discorrer hoje sobre a perversidade, porque ele se debruçou na neurose, né, que foi a grande porta de entrada para as teorias psicanalíticas. Ele se debruçou na neurose, ele se debruçou ali para as primeiras teorias do desenvolvimento do aparelho psíquico e tudo mais, né? Os teóricos depois dele foram ampliando esses conceitos. Então, eu acredito que ele, além de ter se debruçado na contemporaneidade sobre a psicose, que os pós-freudianos fizeram isso, hoje seria para ele, eu pessoalmente dizendo, óbvio, né, que para ele seria um prato cheio ele mergulhar no estudo da perversidade, porque eu acredito que nós temos hoje uma sociedade tanto quanto perversa, não apenas delirante, psicotizada ou neurótica, né, pelo que a gente vê, né, da perversidade, da maldade que tem surgido. Aliás, a gente viu aí recentemente, queria perguntar para você, cada pessoa recebe internaliza uma notícia de um jeito, né? Pela formação cultural, visão de mundo. Tivemos aí aquele caso escabroso de um marido que matou a esposa por conta de briga, de diferença de time de futebol. É evidente que se isso aconteceu, é porque ela já vinha também sendo vítima de um relacionamento abusivo. Mas isso provoca também uma situação assim, dois casais se conhecem e, de repente, a mulher vai ficar com medo de namorar um cara que ela percebe que ele adora futebol porque aquela notícia da morte da esposa dele, né, impactou de tal forma que ela começa a perder a confiança em qualquer homem que gosta de futebol. Isso pode acontecer, não pode? Olha, o que eu gosto de dizer quando eu estou dando aula de psicanálise, quando tenho algumas perguntas que eu teria uma resposta direta, eu sempre digo, pode e não pode, porque a mente humana é assim. Exatamente, pode. Podemos ter algumas mulheres que vão internalizar aí por conta já que encontram uma ressonância dessa notícia nelas, tá? Né? Uma tendência, né, a elas se afastarem, né? Algum conteúdo emocional delas, tá? Que se liga, e sim, elas podem pensar, não vou, tenho receio, puxa, não vou me envolver com um fanático de futebol, nossa, eu vou me envolver com algum que seja do meu time, né? Isso pode ocorrer. Agora, para ter acontecido o que houve com esse casal, é claro que não é só a questão da diferença de time, né? De algum tipo de confronto que possa ter havido ali. Não. São questões psíquicas mais profundas que envolveram esse homem. Isso não tem dúvida. A gente só viu a pontinha do iceberg. Para ter acontecido isso, são questões muito mais profundas da vida desse casal, da psique deste homem, mais precisamente. Agora, esse curso, Andréia, como você colocou, ele é voltado para profissionais das mais diversas áreas. Ele é fundamental até mesmo para aquele empresário ou empreendedor, porque ele abriu um negócio, ele está preocupado, bom, como que eu escolho um bom profissional para trabalhar na minha empresa? Não é só pegar o currículo dele, mas sim ele também aprende a ter um olhar crítico ou até um olhar mais
confortador, enfim, para pelo menos saber selecionar bem um profissional que vai trabalhar para ele, por exemplo? Olha, a mente humana, ela é uma caixinha de surpresas. Entretanto, sim, né? A gente pode, através do conhecimento da teoria psicanalítica, da prática, perceber alguns meandros, né? Alguns sinais, né? Uhum. Do emocional desta pessoa. É claro que é uma análise selvagem que a gente chama. O que é análise selvagem, né? Não há um acompanhamento de 3 meses para a gente poder dizer, então agora eu vou te contratar. É aquilo que é vivido no momento. Mas sim, Reinaldo, já nos abre uma possibilidade de um olhar diferente ou mais apurado, né? Ou mais livre para perceber as coisas. E aí nas conversas uns com os outros também, nos relacionamentos, né? Eu entendo esses conhecimentos da psicanálise assim, como um instrumento que pode nos ajudar a nos protegermos, nos ajudar, não quer dizer que vá 100%. Pode nos ajudar a entender o outro também, né? E é muito válido, não existe 100%, não existe 100% de proteção, não existe 100% de segurança, Sim. Não existe 100% de algo, né? Não existe 100%, existe sempre as misturas, existe os termômetros, enfim, né? Das coisas, né? Agora, é importante, eu acredito que esse conhecimento pode nos tornar um tanto até mais confortáveis, ou um tanto até mais seguros, ou um tanto até mais tranquilos para lidarmos com questões emocionais. Agora, como que você está vendo esse medo coletivo que surgiu, André, como psicanalista, do medo de se tomar a vacina contra o coronavírus? Porque a gente tem fake news, a gente tem cientistas afirmando, gente, a vacina ela não vai fazer nenhum mal, ela não vai gerar nenhum problema no futuro. Por que esse medo coletivo hoje ele está tão premente na sociedade, seja por conta da pandemia, e se não fosse a pandemia, até mesmo por uma polarização política no Brasil, onde você comentou aí, né? A sociedade está mais agressiva. Está mesmo. Primeiramente, eu acredito no medo do desconhecido. E é um desconhecido que eu não tenho um background dele. Eu não tenho qualquer arquivo sobre ele. Eu não tenho nada para saber sobre ele, né? Eu acredito que o primeiro ponto é esse. Porque as outras vacinas, você diz assim, eu não conheço mesmo, eu nunca tomei vacina, por exemplo, para H1N1, que já existe, né? Eu não sei. Mas tem ali, sabe, pessoas, tem referências mais concretas, eu penso que parte desse princípio, mas não é só isso, né? O que eu vejo é que a partir do momento que a pessoa ela já tem, né, um medo desse desconhecido, de algo que ela sente como que a invade, né, entra no corpo dela. Você fala assim, mas o coronavírus também. O coronavírus entra, invade o corpo dela. Mas sabe a diferença? O coronavírus, ela está se cuidando, ela pode se fechar, sabe? Ela pode ter as restrições dela. Na vacina, ela vai até lá para tomar esse corpo estranho. Essa é a avaliação que eu faço. Para algumas pessoas, isso é assustador. O que isso vai causar dentro de mim? Né? Esse corpo estranho. Né? Em que aí ela pode escolher, entre esse corpo estranho, que eu não tenho qualquer domínio sobre ele, e eu tenho um domínio ainda que parco, né? Limitado, mas né, dá a sensação de controle, eu ficar aqui me cuidando, há a possibilidade mesmo de eu pegar e não ter sintomas nenhum, né? A possibilidade de eu não pegar, então aí a pessoa fica em toda essa gama de possibilidades. Entretanto, a gente sabe que a gente existe no mundo numa relação da nossa vida interna com a vida externa, ou seja, as realidades internas nossas, que foi isso que eu disse, com essas realidades externas, né? Desse mundo compartilhado que a gente vive aqui fora. É claro, aí com essa polarização, com as notícias que vêm, reforça,
tá? Não é assim, olha, então fulano está fazendo lavagem cerebral nas pessoas, é por isso que elas estão indo lá. Não. As pessoas estão fazendo isso porque ressoa dentro delas, sabe? Defender a vacina, ou se posicionar contra tal candidato, na verdade, tal político, tal governante, ou defender os tais remédios utilizados, porque já está dentro dela alguma coisa que ela acredita naquilo. Então, não é alguém que vem e modifica a nossa mente, a gente passa a acreditar. Não. Mas que sim, esses fatores externos, essa polarização que existe, contribui muito, não apenas pelas fake news, contribui muito. Por que eu digo não apenas? Porque essa polarização invade, ela vem e toma conta do universo psíquico da pessoa. Então, quando ela lê uma fake news, ai meu Deus, tá? É isso que eu quero dizer. Entendi. Porque se ela não tivesse sob essas influências e para ela não ressoa todo esse medo, digamos, da vacina, ela vai ler isso aqui, isso aqui é fake news. Isso aqui será que é mesmo? Deixa eu olhar. Não. Olha aqui, ó, tem outro que apoia. Não, tá? Porque ela não está tomada por essa ideia, vamos dizer, construída, né? Ela não está tomada. Quer dizer, então, Andréia, que é importante, hoje a gente tem uma carga de informação que recebemos diariamente por conta da internet, porque cada vez mais ela está mais rápida e as informações chegam. É importante nós nos desligarmos um pouco desse mundo e praticarmos uma atividade física, uma caminhada, andar de bicicleta. Ir ao cinema? Não, agora não dá para ir ao cinema porque eu posso pegar coronavírus. Como equilibrar isso nesse momento? Muito bom. Isso a gente está falando da radicalidade, né? Mesmo uma radicalidade com a vacina, né? Uma radicalidade em defendê-la, eu penso que o que é bom não precisa tanto de defesa e briga, é bom. Né? Eu ofereço. Eu sim a defendo como algo bom, né, para te oferecer. Mas a radicalidade em que o outro é visto porque ele não toma a vacina como um arqui-inimigo, como, sabe, aquele que vai proliferar o vírus, aquele que não se importa. Eu penso que precisa ser respeitado também a escolha ou os limites de cada um. Também eu entendo que, a partir do momento em que eu vou na contramão, vamos dizer assim, da vacina, eu também preciso cuidar do outro e respeitar o espaço do outro. Né? Eu penso que existe isso, como aqueles que vão tomar serem respeitados por tomarem. Eu penso que aí eu entro na resposta do que você está dizendo. Cuidado com essa polarização e que a gente seja exatamente bombardeado pelos posicionamentos políticos, pelos posicionamentos que não são poucos, levados por interesses pessoais da própria indústria farmacológica e tantos aí, porque a gente não pode ser ingênuo, por favor, é muita ingenuidade. Existem a gente dizer interesses econômicos globais aí, né? Não, isso para todos nós sermos curados. Ele briga nos defendendo, por isso que ele nos defende, para a gente não tomar vacina. Ele briga porque ele nos defende, ele quer o nosso bem, por isso ele nos defende para tomar a vacina. Nós somos ingênuos, né? Não dá para ser ingênuo, né? É claro que existe um bem aí que está sendo apresentado, mas existe sim uma manipulação. Infelizmente, né? É verdade. Quanto psicanalista e quanto à minha primeira formação em jornalismo, eu não estou falando dos profissionais, eu estou falando de uma indústria de comunicação, indústria de mídia, indústria política, tá? Eu estou falando como uma corporação, uma institucionalização da coisa, isso que eu estou falando, em que sim, né? Em que nos bombardeiam com posicionamentos pessoais, seja de um lado ou do outro, para um fim. Então, eu penso assim, se informa, só se informar, como é que está hoje? Quais os cuidados? Tem alguma variante dele? Deixa eu ver o que precisa ser feito, mas segue com a vida, no sentido de que tem pessoas que estão aprisionadas na TV, o tempo todo bombardeadas. Sim, isso aumenta a sensação de perigo, a sensação de invasão, a sensação
né? De medo, de morte. O cérebro, a mente fica super, Até uma né, pessoa normal pressionada. pode desencadear um processo paranoico, vamos assim dizer. Ela sempre foi uma pessoa equilibrada, enfim, vamos dizer, normal. Não tinha nada psicomatizado nela, enfim, não tinha nenhum problema de ordem neurológica emocional. Até uma pessoa normal pode desencadear esse processo, ou seja, aí que é importante também, eu preciso procurar ajuda de um psicanalista, fazer uma terapia, exteriorizar minhas emoções. Olha, aí a gente diria assim, pessoas sem alguma psicopatologia mental, né? Você está dizendo, pessoas sem psicopatologia mental, em que não tem o sintoma da psicose, né? No sentido, o sintoma da paranoia, vamos dizer assim. Pessoas que não têm nenhuma psicopatologia mental, nenhuma estrutura ou, né, mais proeminente da psicose, né, vão pensar. Essas pessoas, ou eu e você, melhor, que eu gosto sempre, né, na aula de psicanálise, colocar a mim, os alunos, todos. Sim, podemos, nós não estamos livres de, em momentos de grande tensão, que toque em algo conflituoso em nós, aliás, né? Alguma coisa muito forte que nos move, sim, ficarmos. Tudo que é humano nos atinge, tudo que é humano faz parte de E nós, também sabe? não é bom a pessoa Então, não está negar lá no isso, né? outro. Não, Muito pelo não, nós contrário, né? podemos. E podemos ficar assim paranoicos de uma maneira muito disfarçada, sabe? Uhum, Subliminar, e que a gente não está percebendo. Por uhum, isso, pensar-se, que eu vejo a psicanálise é isso, é o pensar-se, é olhar para si, mas junto com o outro. Por isso a questão do psicanalista. Eu posso ficar aqui olhando para mim, eu posso ficar aqui até ter um conhecimento sobre mim, muito legal, só que eu posso me perder em mim. Sou eu posso, no meu mundo interno, imaginar coisas que a gente chama, né, não um nível psicopatológico, delirar, né, que eu crio histórias, é assim que funciona, é o uhum, jeito que eu vejo apenas, é eu que decido, eu que vejo, sou eu apenas. uhum. Então, junto com o psicanalista, que aí não é um amigo, não é aquele que leu, porque daí ele tem a técnica, ele tem o conhecimento, ele tem o distanciamento, em que ele não vai se misturar com o seu analisando. O que é se misturar? Os amigos se misturam. Uhum. Os pais se misturam com os filhos, os namorados se misturam. O que quer dizer isso? O que está no emocional do meu namorado pode misturar com o meu emocional. O que está no emocional dos pais mistura com o emocional dos filhos. Aí ninguém entende nada, sabe? Compreende errado e tem choque, sabe? Um meio que é o outro, tudo misturado. Isso não vai acontecer com o psicanalista. É isso que eu digo do distanciamento, né? Ele Entendi. tem uma proximidade, sim, ali empática, mas ele vai estar ali para ver o que acontece com o seu analisando e devolver ao analisando aquilo que é dele, Uhum. né? Enquanto que nas relações pessoais não tem como, a gente devolve o que é a gente também para o outro, né? Então é importante, sim, Reinaldo, buscar. Eu vejo como importante. Se alguém percebe isso, buscar, sim. Uma análise é muito importante. Aliás, eu tive uma ideia, você estava comentando essa abordagem, né, de a pessoa saber como receber essa carga negativa de informações por conta da pandemia, um monte de coisa. E eu tive uma ideia, eu pensei, bom, eu vou ler, quando a pessoa entrar no meu site, antes dela ver, porque às vezes é inevitável a gente ter que dar cobertura, eu procuro equilibrar a cobertura da pandemia, mas com notícias também positivas em outras áreas, tal. Mas eu pensei, antes da pessoa já, de repente, entrar no site, a primeira coisa que ela vai ver é Sorocaba agora atingiu 800 mortos pela pandemia e por aí vai, né? Eu resolvi colocar que era uma imagem de Jesus Cristo, onde inclusive ali Uhum. essa imagem da igreja ali do lado do hospital regional que eu fui fazer uma matéria lá. E, a, Sei. e aí eu coloquei aquela frase de Jesus Cristo, vinde a mim, né? Que é uma frase assim que eu entendo que ela é confortável no sentido de Hum. preparar a pessoa para antes dela ver uma notícia negativa que vai impactá-la. Então, Uhum. eu coloquei, eu vou até estou aqui no celular, eu até quero ler um trechinho e aí quero perguntar uma questão para você que a frase diz, né? Uma frase bíblica e de Jesus Cristo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
e aí ela segue, né? Porque imaginei que quando ela veja a imagem de Jesus Cristo e lê essa mensagem, eu entendo que ela já está mais preparada e até, vamos assim dizer, um pouco mais imunizada para essa carga negativa. Então, minha pergunta é, do ponto de vista psicanalítico, é cada vez mais importante a pessoa, nesse momento, se apegar à fé? Olha, eu tenho uma posição muito pessoal sobre isso, sobre a questão da espiritualidade, tá? Eu acredito que nós estamos sobre um tripé, né? O físico, né? O emocional, que fala da mente, né? E dos meus sentimentos, e o espiritual. Eu considero isso no humano, não apenas na cultura, no humano, né? Está intrínseco no humano, né? É interessante, as pessoas já nascem, e tem aquelas que já nascem de alguma forma acreditando, né? Eu acredito até que já faz parte da nossa identidade aqui, biológica. Então, eu entendo que o que traz conforto, o que tem uma representação de acolhimento, de segurança, de defesa, é bem-vindo. Sim, então se você colocou no seu site e eu vi que essa frase de Jesus Cristo é justamente isso, fala, olha, vem a mim, vós que estáis preocupado, cansado, tribulado, que eu vou te confortar, eu vou te defender. Então, é a ideia de existe um lugar onde eu possa recorrer, onde eu possa me abrigar. Freud fala disso. O ser humano ele precisa de um lugar onde ali ele acredite e esteja mesmo abrigado, protegido. Nós precisamos contra o ser humano. Então, é a religião, é a espiritualidade, que seja. Que bom, né? Não tenho qualquer restrição quanto a isso. Tá bem? Agora, o que você disse é importante, que você coloca sobre de trazer também notícias positivas, vamos chamar assim. Porque nós estamos vivendo uma crise de desconfiança. E não é porque está um bando de pessoas paranoicas. Não é porque o planeta está paranoico, não é isso. É porque estamos tendo, sim, pessoas líderes, hoje eu questiono se são líderes, mas enfim, líderes, né, que causam essa desconfiança, que causam esse medo, fazem isso por interesses próprios, causam, né, essa paranoia, por defenderem os seus posicionamentos de uma maneira tão fanatizada e pessoas, grupos fazendo isso, que o ser humano em geral, vamos chamar nós aqui, podemos sim ficar, para onde eu vou? A humanidade está doente. Se as pessoas desconfiam elas desconfiam da estou dizendo, olha, bom, isso é ruim, não é meu papel como psicanalista, não é isso, nem eu, Andréia. Mas se existe toda, né, essa paranoia, é porque existe quem está fomentando a paranoia, direta ou indiretamente, porque quer ou porque não quer, acontece. Então, ter sim notícias boas que não são ilusões, tá? Não é para fugir, é para alimentar o indivíduo, sim, de mais conforto, de mais sanidade, né? De mais fé, que não, a fé não é só em nível espiritual e religioso, mas fé na vida, né? Fé de que existe, sim, até líderes que estão querendo algo bom, pesquisadores, né? Religiosos, que existe, sim, quem quer fazer o bem e que as coisas fiquem bem, existe. Porque senão, como é que você vive nesse mundo? Você imaginou? Vamos ficar todos o quê? Doentes a tal ponto do quê? Porque a gente não tem para onde ir. Esse é o planeta. Esse é o mundo. Alguns vão à prática do suicídio para ir no mundo etéreo de outro lugar, porque aqui vai ficar insustentável. Eu vejo que isso é muito perigoso. Tão perigoso quanto o teu coronavírus, ou posso dizer até muito mais perigoso,
Porque tem gente que tem coronavírus e não morre. Tem gente que tem novo coronavírus e é assintomático. Tem gente que tem novo coronavírus, bate lá, quase vai, mas, né? Ali, físico. E a pessoa mentalmente, emocionalmente, possamos ficar desequilibrados, perdidos. Como é que faz? O Aliás, meandro é outro, a complexidade é outra. André, a pessoa que contraiu o coronavírus e que quase faleceu e conseguiu sobreviver, ela volta com uma carga emocional, psicológica muito grande, né? É importante trabalhar isso e, ao mesmo tempo, porque ela se sente apartada do mundo e muitas pessoas passam até a discriminá-la também, até ficam com medo dela. Ah, tem isso, né? Até isso. Elas são discriminadas mesmo. Então, elas, gostei do que você disse, elas se sentem apartadas mesmo, né? Excluídas, né? A morte bateu ali na porta, né? Pode dar um novo sentido de vida, né? A gente vê de pessoas que passam experiências de quase morte, né? Em que elas se refazem, se reconstroem de outra maneira, né? Algumas coisas que antes não tinham valor passam a ter, mas também a gente pode pensar que existem aqueles que podem ficar mais amedrontados, sim, tá? Que tenha um efeito de mais reclusão, tá? De mais medo, porque vai depender da história emocional, da construção psíquica de cada um. Aliás, esse curso, pelo que a gente dá para perceber, André, eu queria até perguntar isso, ele dura 1 ano. É um curso que Isso. fortalece a pessoa internamente, né? Uhum. E ele trabalha também, ele vai aprender a se ver primeiro para depois aprender a analisar todo um contexto? Ah, é fato. Mesmo na formação de um psicanalista, como com esse curso, é aprender a se ver primeiro. Isso acontece, né? Para depois ver o outro. Porque tudo que é humano faz parte de mim. Num primeiro momento, nossa, isso não, isso aqui não, é o outro que tem. Ou depois, no segundo momento, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, que é muito natural. Porque tudo que é humano pertence a nós, a gente vai se vendo em tudo. Então, assim, de oferecer ferramentas para se entender, para se compreender, né? Pode ficar um pouquinho, nossa, o que é isso, né? Uhum. Nossa, um pouco, o que é isso? Assustado. Mas não, aí vem a compreensão daquilo que fala, puxa, eu estou entendendo, né? Eu estou compreendendo, existe isso. Então, eu entendo assim, abre formas, né, de ver, de estar no mundo. Então, e aí ter novas ferramentas para viver, para existir. Eu acredito nisso na teoria psicanalítica. E a gente vai falar até assim, ó, desde o momento do nascimento do indivíduo. É isso que eu gosto, porque a psicanálise ela olha para o passado, ela olha para o inconsciente, ela está reprimido, ela está esquecido, né? Ela não olha só para aqui e agora, o que está acontecendo hoje na vida desse indivíduo, né? O que ele está vivendo hoje pode ser resultado de uma vida pregressa lá atrás, da primeira infância. Então é muito interessante para quem gosta da mente humana, é justamente mergulhar aí, vamos dizer, né? Nessa origem aí da mente humana. O que diversos autores dizem, né? A gente vai estudar neurose, psicose, perversão, narcisismo. Olha essas estruturas psíquicas. É muito interessante. Que aí, de Freud a Lacan, então a gente vai ver Melanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott. Aí, olha o que é interessante. Freud, ele lançou a teoria dele, a primeira vez foi com a interpretação dos sonhos em 1900, que foi a virada para o século XX, que ele quis mostrar uma grande obra. A gente está no século XXI aqui, já tem aí um século. O que a gente vai falar? Continua ali, atual. Os dos freudianos que ampliaram conceitos de Freud, continua atual, porque o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo da época de Freud, o ser humano é o mesmo da época das civilizações antigas, é o mesmo. Ele pode fazer diferente algumas coisas, mas ele é o mesmo. Então é por isso que a psicanálise ela ainda continua atual. A gente vê novos sintomas, isso é verdade, né? Por conta da contemporaneidade, do que a própria cultura atual causa. Mas aqui os meandros da mente são os mesmos. Olha, então, Andréia, para concluir, até quando vão as inscrições? Quando começa o curso? E as pessoas podem acessar o site para ter mais informações aí do IPSE, correto? E também queria Isso que você mesmo. deixasse uma mensagem para as pessoas, uma mensagem final.
Tá. Olha, gente, vocês podem acessar, depois eu sei que o Reinaldo vai colocar no vídeo, né? Os caracteres, o nosso site, www.psicanaliseimpse.com.br. Lá tem as nossas atividades, os próximos cursos, para quem já é da área, psicólogo, psicanalista, mas está lá esse curso que é para todos os interessados, tá bem? E-mail, impse.sp@gmail.com. Tá? Meu WhatsApp, 15 996156543. Tá? São as formas de comunicação para eu dar as informações completas sobre o curso, que ele inicia dia 8 de março, ele vai ser às segundas, das 7h30 às 9h30 da noite, com duração de 12 meses, e os professores do corpo docente do Instituto, pessoas que atuam, né, e com conhecimento para estar abordando os conteúdos abertos para todos os interessados, tá bem? As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, né? No dia 5. Podem ser feitas, porque como é online, gente, ele vai ser online, o que é interessante é que outras pessoas de outras cidades podem participar. O INPSE sempre fez atividade presencialmente, mas com a pandemia, ele está realizando cursos possíveis online, né? O de formação de psicanalista, não, porque eu, Andréia, não só eu, como outras instituições, também acredita que é presencial essa formação. Então, não. Mas esse curso já introduz, já traz conceitos para quem quer depois entrar num curso de psicanálise. E eu queria deixar para vocês, assim... se cuidem. Nossa, é isso? É, porque às vezes a gente esquece de se cuidar. O que é se cuidar? É ver o que é bom, saudável para nós. É nos protegermos quando é necessário nos protegermos, tá? É podermos abrir uma nova forma de ver o que está acontecendo no mundo, mais esperançosa. E a esperança, sabe, Reinaldo, parece que foi o sentido dela tão empobrecido. E não é não. É esperar com uma ação de que algo pode acontecer, sim, bom e melhor. Sim, levamos com as possibilidades da dificuldade, mas algo pode acontecer sim. Por que, Reinaldo? Porque se a gente ficar apenas focado na catástrofe, no desastre, nós humanamente enfraquecemos, somos tomados por essa catástrofe e começamos a vivê-las internamente sem que ela nem aconteça. Então, sim, esperança, cuide-se com atividades que você possa fazer durante essa pandemia. Sim, continua com a máscara, ok, com o distanciamento, respeitando. Toma a vacina, é o que você deseja? Toma. Não é isso, Reinaldo? Sim. Bem, se você ainda tem dificuldade de acreditar, vai esperar mais um pouco, é você. Mas se você não vai tomar agora, se cuida. E se cuida. E cuida do outro, tá bem? É necessário sair, vamos sair desse fanatismo todo que está tomando conta da sociedade? Vamos sair dessa radicalidade? Então, se você é de um lado ou do outro, vamos sair disso? E vamos começar a pensar o que é bom, vamos começar a pensar de uma forma mais real, sem tantos delírios, ideias que possam impregnar o nosso universo? Vamos fazer isso? Eu penso que é por aí, Reinaldo.